Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, tudo bem com vocês? Gente, esse é o meu primeiro episódio do TPM de Spot. Sabe aquele episódio para chamar de meu, para contar outras histórias, várias histórias relacionadas ao Spot? Esse é o momento. Quero agradecer já a presença de todo mundo, contando boas histórias. E claro, né, para contar boas histórias tem que ter bons personagens. E hoje a convidada é a Karina Fazioli, ela é professora de Educação Física. Vou fazer uma breve apresentação aqui antes de conversar com ela. Ela tem 38 anos, é casada com o João, tem o Joaquim, mais conhecido como Joca, que tem 3 anos. E claro, né, também tem aquela especialidade dela que é natação infantil, gosta de correr, tem boas histórias aí para contar. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Ju. Obrigada a todos, né, pela essa oportunidade de falar um pouquinho da natação, da corrida, que são 2 coisas que eu gosto muito de fazer. E vamos lá. Contar essa história para todo mundo, né? Aliás, a sua história. Já dei um spoiler aqui, contei que você é professora de Educação Física. Quero que você se apresente agora, né? Eu contei um pouquinho de você, mas nada melhor do que você para contar aí da sua história. Quem é a Karina? Oi, pessoal. Eu sou a Karina, né? Eu sou formada em Educação Física, fiz faculdade no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina. Então, eu era de Taubaté, prestei o vestibular, que eu queria uma faculdade pública. Passei lá, fiz os 4 anos e voltei para Taubaté. Quando eu voltei, precisava trabalhar, né? E estava aberta a qualquer coisa. Então, comecei a procurar emprego. Aí eu falo assim, que eu fui nadadora na minha infância, daí depois eu parei de nadar. Aí, procurando emprego, consegui numa academia de natação, uma academiazinha de bairro, que foi assim onde que eu aprendi, acho que a maior parte das coisas que eu sei até hoje, que foi na academia da Flávia. Ela deu a oportunidade e novamente a natação ali perto de mim. Comecei dando aula com as crianças e me identifiquei. E ali fui estudando, vi que eu gostei, né, da natação, e estudando cada vez mais, e eu fui assim, crescendo, né, dentro da área da natação. Então, fiquei, acho que uns 3 anos dando aula na Flávia, que hoje em dia a Flávia está uma academia grande, mas na época que eu comecei lá, era uma academia de bairro no fundo da casa dela. E aí, agora ela tem duas academias de natação, ela cresceu bastante também. Aí, como eu estava bastante envolvida no meio da natação, recebi uma oferta de trabalho numa academia grande, que na época eu acho que era a maior academia de natação de Taubaté. E daí lá foi onde que eu me aperfeiçoei mais, senti a necessidade de estudar mais. Trabalhei por 3 anos nessa academia. Saí dessa academia, daí eu parti para a vida sozinha, né? Carreira solo. Carreira solo. Comecei dando aula de personal. E daí nessa época, que foi em 2015... começou os condomínios de prédios que tinham piscina aquecidas aqui em Taubaté, né? Foi aonde começou a surgir. E daí eu comecei com uma aula num condomínio. E nesse condomínio, vários alunos que eram meus da outra academia, né? Da segunda academia que eu trabalhei. Logo de cara. E se interessaram, porque era muito mais fácil a logística. Era só descer do apartamento. Então, assim, às vezes os pais desciam só com o roupão da criança, porque tomava banho em casa. Então, a logística para todo mundo foi boa, né? Então, fui aumentando meus horários, e dali fiquei. Então, desde 2015 até hoje, 2025, eu tô nessa carreira solo de personal e, assim, é uma carreira próspera, né? Porque as pessoas querem cada vez mais comodidade. Então, assim, foi bom para todo mundo, né? Para mim, enquanto profissional, e para os pais das crianças, que a logística era muito mais fácil, de não ter que pegar carro, que às vezes o tempo que a pessoa pegava o carro, colocava as crianças, descia na academia, fazia a aula, voltava,
era assim, uma aula de 40 minutos virava 3 horas, que até aí com criança, que todo mundo sabe que tem filho, sabe que não é só colocar a criança no carro, vamos, não dá para você sair 10 minutos antes da aula de natação. É uma logística, né? Aí depois, então, tipo, tira a criança da piscina, daí você não vai embora com a criança molhada, dá banho. E nesses condomínios que tem piscina aquecida, muito mais fácil, né? É só subir o elevador, né? Então, fui crescendo. Eu já era conhecida, né? Então, e fui ficando cada vez mais dentro desses condomínios. Então, para mim foi, assim, uma carreira boa, assim, sabe? Que eu também não pretendo largar. Bom, você já falou que começou nessa carreira, gostava já da natação, então eu acho que a gente fazer o que gosta já é meio caminho andado, né, Karine? Com certeza. A gente sempre fala isso, né? E aí, logo que você saiu da faculdade, já encontrou esse trabalho e, pelo visto, se apaixonou aí pela natação infantil, né? A gente tá vivendo época de férias, ainda verão, muita piscina. Você acabou de dizer também, né, em relação aos prédios aqui em Taubaté, na região também, bastante condomínio com piscina. Às vezes vai num churrasco, né, na casa de alguém, numa chácara. Sempre tem a piscina. Nesse calor, as pessoas preferem até locais que tenham, né, esse espaço para as crianças brincarem, para todo mundo se refrescar. Mas eu acho importante a gente falar também em relação à segurança das crianças, né, Karina? Você tem um trabalho muito legal de natação salva-vidas. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua especialização, desse trabalho que você faz com as crianças, porque a gente está conversando com bastante mamãe também, bastante gente que tem criança. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu trabalho. Então, eu sempre falo, né, que natação salva vidas. Porque, assim, uma criança que ela tem a sobrevivência no meio aquático, ela consegue se virar melhor dentro da água. Então, por exemplo, se a gente está numa festa e a criança vê a piscina e ela pula, a criança que ela tem a sobrevivência, e essa sobrevivência, como que a criança adquire? Na aula de natação, que é trabalhado a sobrevivência. Então, assim, aquela aula de natação que o professor coloca a boia, não adianta, porque a boia, ela é uma falsa sensação de segurança para todo mundo. Para o professor, para a criança, para os pais, porque a boia, ela não é segura. A criança, ela precisa fazer aula de natação para ela aprender a nadar sozinha. Então, se, por exemplo, ela está numa festa e ela cair na piscina, a criança que tem a sobrevivência, ela consegue sair da piscina, porque dentro da aula eu ensino como sair da piscina pela escadinha, o que a criança faz. Então, assim, naquele fração de segundo que ela caiu, ela já consegue raciocinar, porque é uma coisa que ela vivencia com constância, né? Então, ela já domina ali a questão da água e ela sai numa boa. Agora, aquela criança que nunca fez aula de natação, ou que ela faz uma aula de natação que é com boia, na cabeça da criança, ela não entende quando que ela está com boia e quando ela não está com boia. Então, para ela, tem a piscina, na cabeça dela, ela está com boia. Aí ela pula e se afoga. Não tem essa noção, né, Isso. Karina? É importante a gente falar sobre isso, porque a criança não consegue entender o perigo daquilo, né? E como ela já faz natação, coloca a boinha ali, ela acredita que está apta para nadar, é isso? Isso. E a questão da falsa segurança é o quê? O pai e a mãe ficam tranquilos porque ela faz aula de natação, então a piscina não apresenta risco. Mas para aquela criança que faz aula de natação com boia, a piscina é um risco sim, porque a criança ela não consegue entender a hora que ela está com boia e a hora que ela não está com boia. Para ela pode pular na piscina igual ela pulou na aula de natação, só que lá ela está com boia e aqui na festa ela está sem boia. E normalmente nessas festas, o que acontece? Tá todo mundo olhando, só que ninguém está olhando. Distraído, né? Tá todo mundo distraído, conversando. Normalmente em festa tem bebida alcoólica, que também é um ponto-chave nessa questão do afogamento, porque daí fica todo mundo alcoolizado. Isso, prestando menos atenção, né? Então, e daí uma criança pula na piscina e começa a se afogar, aí ninguém olha, porque é só mais um pulo na piscina, entendeu? Não chama atenção das pessoas que estão em volta. E a criança fica ali afogada e ninguém percebe, entendeu? Tem aquela coisa também, né, Karina? Às vezes, o pai acha que a mãe tá olhando, a mãe acha que o pai tá olhando, ou se você vai com alguma amiga sua, algum primo, o primo tá olhando. E aí, um minuto de distração é o suficiente, Isso. né? E nessa questão é importante a gente falar, porque quando a gente acha que tem um outro olhando, ninguém tá olhando.
Quando a gente acha que o pai tá olhando, que o avô tá olhando, não tem ninguém olhando. Então, assim, vai numa festa com piscina, com criança, fala assim, hoje, sei lá, Ju, é você que vai cuidar das crianças, ponto final. Então, assim, vocês coloquem uma pessoa responsável para cuidar da criança naquela festa. E daí vai revezando. Então, uma festa é o pai, outra festa é a mãe, outra... Mas só que, assim, somente uma pessoa é responsável pelaquela criança na piscina, mais ninguém. Porque quando tem muita gente olhando, ninguém tá olhando e a criança, ela pode sim se afogar. Aí que o acidente acontece, né? E assim, os acidentes, eles acontecem em qualquer lugar. Eu tenho um aluninho que até a mãe me contratou por conta disso. Eles se mudaram de casa e daí faz 1 ano, que foi entre Natal e Ano Novo. Casa tava cheia, né? Festas, movimentada, casa nova, né? E a piscina era cercada. E a irmã mais velha foi nadar, mas só que era outra criança que também não tem culpa de nada. Deixou o portão um pouco aberto. O menininho, o bebezinho, com 1 ano, foi lá rapidinho, viu piscina, que ele ama a piscina, pulou na piscina. E ali ele ficou. A mãe e o pai não sabem quanto tempo que ele ficou afogado dentro da piscina. Porque ninguém percebeu, porque era essa questão. Casa cheia, todo mundo estava olhando a criança, não tinha ninguém olhando a criança. Quem viu a criança afogada na piscina foi o cachorro. E daí o cachorro começou a latir, latir, latir. Ele latia na piscina, latia lá na sala. Latia na piscina, latia lá na sala. E daí o pai falou assim, nossa, mas que esse cachorro tá latindo sem parar, né? Quando ele saiu, tava o menino afogado lá. Por sorte, o pai e a mãe eram médicos. A mãe falou que na hora ela esqueceu tudo. Não lembra, ela falou assim que ela não sabia nem o que era medicina. O pai foi mais centrado, conseguiu ressuscitar o menino, que o menino estava desacordado já, e correram com o menino para o hospital. Mas só que eles não sabem se o menino ficou 10 minutos, 1 hora, 3 minutos, ninguém sabe o tempo que ele ficou afogado dentro da piscina. Por sorte, o menino sobreviveu, não teve sequela nenhuma, e hoje em dia ele faz natação assim, faça chuva, faça sol, a aula de natação é sagrado para eles lá. Então, assim, para ver que não tem lugar o afogamento. Acontece em qualquer lugar, até debaixo da asa da gente, né? Até dentro da nossa casa, o risco tá ali. Então, por isso, assim, da pessoa responsável é importantíssimo. Então, assim, casa com piscina, festa com piscina, tem que ter uma pessoa responsável pelaquela criança que não sabe nadar. Porque acontece, assim... No caso desse menininho do meu aluno, foi culpa de alguém? Não foi culpa de ninguém, sabe? Aconteceu, foi um acidente, Foi um né? acidente. Então, assim, não foi a irmã mais velha que teve culpa de deixar o portão aberto, sabe? Assim, Ela não tem a noção ainda, né? Criança não tem noção. Criança né? não tem noção de que o irmãozinho podia. Nem pensou sabe? nisso, Nem com pensou. certeza. E talvez, assim, outra pessoa também que fosse na piscina, talvez fosse deixar o portão aberto, que também não ia imaginar que o menininho ia lá até a piscina e ia pular sozinho. Qual a idade dessa criança? Do menino, ele tinha 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano. Você comentou. Eu vou até fazer uma observação aqui, que você falou que foi o cachorrinho, né? O herói dessa história. E você também, na hora que eu te apresentei, eu falei do Joaquim, que tem 3 anos, mas antes do Joaquim chegar, você já era mãe de pet também, a Jade, né? A Jade. Também, a Karina tem uma cachorrinha, viu, gente? A irmã mais velha. A irmã mais velha do Joca. Então, agora sim, incluí a Jade aqui na história, porque ela não tinha entrado aqui no podcast, mas faz parte da família também, né, Karina? Faz, nossa, é a paixão da vida do Joaquim, é a Jade. E como o cachorrinho também pode ajudar, né, nessa questão, né? Não, a cachorrinha lá deles foi ela que salvou a criança de uma coisa pior, né? Porque se ela não tivesse ficado latindo insistivamente, assim, lá, latia na piscina, latia na sala, latia na piscina, latia na sala, ninguém ia sair pra ver, só iam se dar conta que o menino não tava lá perto, assim, quanto tempo depois, né? Alguma coisa pior, né? E Karina, eu vou até dividir uma coisa aqui com vocês também. Eu já conheço a Karina, ela deu aula para os meus 2 filhos. Logo que eles, principalmente o Davi, o mais novo, eu sou mãe de 2 filhos, a Lavínia de 12 e o Davi de 8 anos. E logo que o Davi nasceu, já coloquei com a Karina. A Lavínia também fez natação com a Karina, também para aprender, ter essa sobrevida na natação. E eu quero contar, eu não sei se eu já te contei essa história, viu, Karina? Mas se eu não contei, já que a gente tá falando de cachorrinho, eu vou fazer esse link. Eu perdi um cachorrinho afogado.
Eu não sei se eu contei essa história pra você. Não sabia, não. Eu tinha uns 20 anos, era o Floquinho. Ele já tinha 5 anos, ele estava 5 anos comigo numa casa com piscina, que a gente morava aqui em Taubaté. Ele cresceu ali na casa, ele conhecia a piscina, ele já tinha nadado comigo ali na piscina e tal. Um belo dia, ele caiu na piscina e morreu afogado. Foi uma dor muito absurda. Quem tem cachorrinho, sabe, né, quem tem pet, sabe disso, né? Tanto que eu nunca mais consegui ter cachorro depois disso. Olha só. Minha mãe até chegou a pegar mais 2 cachorros que acabaram ficando com ela depois que eu casei. Eu não levei. Que cachorro meio que escolhe o dono também, né? A gente fala, né? O Floquinho era meu. Eu tinha pegado ele pra ficar comigo. E ele faleceu na piscina. Por isso que acho que eu tive essa preocupação com os meus filhos, né? Então, é um relato até que aconteceu comigo. E eu tô dividindo com todo mundo aqui para entender como que é realmente importante essa questão, né? E quando você tem filho, é claro que essa preocupação precisa acontecer quando você tem um pet também, tá, gente? Mas quando você tem filho, a preocupação ainda é maior, né? Com a certeza. preocupação é muito grande. E aí, quem tá escutando a gente, tá nos acompanhando, né, Karina, pode ficar a dúvida, né? Mas, poxa vida, com quantos anos eu devo colocar meu filho, minha filha para aprender a natação? Tem uma idade mínima para colocar? Tem. Então, quando a gente, por exemplo, né, eu moro numa casa e a piscina é só minha, de uso da minha família. Podemos começar a natação com esse bebê de 3 meses, fazemos um trabalho na banheira, no chuveiro, aí a gente vai passando para a piscina. Então, assim, o trabalho pode fazer desde quando o bebê nasceu na banheira. Aí a gente passa para a piscina e segue na piscina. Mas quando a gente usa uma piscina, assim, eu vou falar pública, mas assim, não pública de que Mas a pessoas população usam, né? pode usar, mas só que assim, num condomínio. Onde muita gente usa o espaço. A população daquele condomínio usa a piscina a partir dos 6 meses. Que daí a gente já tem todas as vacinas, o bebê ele já tá mais desenvolvido. Porque assim, ele vai tomar água da piscina, sabe? Ele vai colocar a mão, vai sugar a mão, então vai água da piscina. E então Tem pra essa gente preocupação tem essa também, né? preocupação. Mas quando a gente tem uma piscina que é só de uso familiar da nossa família, a gente pode começar aos 3 meses. Né? Mas só que assim, daí temos que tomar muito cuidado com questão de tempo, de vento, né? Porque todo cuidado com o bebê é pouco, né? Então, assim, melhor, mais garantido aos 6 meses. E daí eu sempre comento com os meus alunos, o bebê fez 6 meses no frio, aí eu prefiro esperar, assim, ele fez 6 meses em junho. Vamos esperar o tempo Vamos firmar um esperar pouquinho. setembro, sabe? Que daí de junho para setembro ele não vai perder, né? Nossa, vai deixar de aprender? Não, vai, mas só que assim... Ainda não anda, né? Isso. Normalmente essa fase a criança ainda não anda, o pai consegue controlar um pouquinho mais, então né? a gente consegue segurar por conta do tempo, né? Para evitar, porque hoje em dia, assim, o clima tá tão estranho. Então, assim, até mesmo no inverno, né? Um dia tá calor, no outro dia tá super frio, frio, calor, frio. Então, a gente evita da criança ficar Adoecer doente. também, Isso. né? Porque, assim, a natação, ela não vai fazer da criança ficar doente. Mas só que, às vezes, tira a golpe de criança, ar. isso, da piscina quente. E aí, um vento que a criança pegue nas costas pode ajudar ela a ficar doente, sabe? Ajuda a baixar a imunidade, Isso. né? Então tem esse cuidado, tem né, esse Karina? cuidado. Daí até falo com os pais, né? De todas as crianças. Época de inverno, sai da piscina. Se possível, trocar a criança no ambiente da piscina, né? Então, já tirar a roupa molhada no ambiente da piscina mesmo, que é um ambiente mais quente. Colocar a roupa de frio, gorro para tampar a cabeça e ouvido. E daí é sucesso, sabe? Fazendo isso, assim, as chances da criança ficar doente por conta da natação vão ser mínimas. Ela pode ficar doente porque ela vai ficar doente mesmo. Pega uma gripe na escola, contato. isso, com outra criança. Também às vezes tem contato com algum parente, Isso, uma pessoa que já está carregando ali um vírus, né, alguma coisa. Mas ficar doente por conta da natação, se a gente tomar as Os cuidados, precauções, né? não vai. O que não pode é, por exemplo, a criança sair da piscina quente, você enrolar a criança na toalha e sair para o ambiente frio. Daí essa diferença de temperatura, essa queda brusca de temperatura no corpo da criança, ela vai sentir. Então, as chances dela ficar doente vão ser maiores. Mas se a gente já tira a roupa molhada da criança, coloca uma roupa quente, um gorro que tampe cabeça e ouvido... Mantém a temperatura, isso, né? Tá tudo certo, vida que segue e continua fazendo natação independente do clima.
frio, calor, chuva, tá tudo certo. E o legal de tudo isso, né, Karina, é que você já contou, mas só para a gente finalizar aí essa etapa, é que as crianças têm aquela vivência, né, de ir às vezes na aula com roupa mesmo, para poder simular uma situação de risco, para elas entenderem o que devem fazer caso caiam na piscina, caso entrem na piscina, né? Então todo esse trabalho é super importante, né? Isso, eu sempre costumo fazer a semana do autossalvamento, que é isso. A criança vai de roupa, porque normalmente quando a criança ela cai na piscina numa festa ou em casa, ela não tá de sunga, de biquíni, de maiô, não tá de touca, não tá de óculos. E tudo isso faz a diferença. Então, a criança vai de roupa normal, de meia, que daí a meia tira a sensibilidade do pé e isso faz toda a diferença pra gente nadar. E, assim, vai de camiseta. Então, a camiseta, a água entra no vão da camiseta, né? Entre o corpo e a camiseta. Daí segura a criança. Tem um peso maior ali também, Tem um peso maior. Né? Então, eu sempre faço Semana do Autossalvamento para as crianças vivenciarem como que é nadar de roupa, sem touca, sem óculos, porque às vezes a criança está tão condicionada a nadar de óculos que se tira o óculos parece que ela nunca nadou na vida. Então, faz toda a diferença a criança ter essa vivência de como que é nadar com roupa normal e não de sunga e de maiô, né? Com cabelo solto, né? Porque as meninas têm cabelo, às vezes faz natação de touca, com a touca, então o cabelo não cai no rosto. E daí ela sabe nadar. Mas a hora que se apavora, isso, né? Que eu acho que com o cabelo no rosto, ela não sabe o que fazer. Então, é importante também essa simulação, isso. Né? Sempre, gente, né? A gente fala aí da simulação, mas tem que ser assistido por um profissional ou por uma profissional de educação física que saiba o que está fazendo também, né, Karina? Não vai você colocar seu filho sem ter a noção, procura um profissional, né? E não é, por exemplo, colocar a roupa na criança e empurrar a criança na piscina. Pelo amor de Deus, não façam isso, gente. Isso daí pode gerar um trauma na criança que nunca mais ela vai querer chegar nem perto na piscina no momento de lazer da família, sabe? Não é isso. Não é empurrando a criança na piscina e falar assim, se vira. Não, tem toda uma metodologia nessa simulação. E a metodologia é de aula. Então, jamais empurrem uma criança na beirada da piscina e falar assim, se vira. Que daí eu já escutei muitas vezes de pais falarem assim, nossa, Karina, eu aprendi assim, ó. Meu pai foi lá, me empurrou para dentro da piscina e falou, se vira na beirada da piscina lá. Mas não é assim. É gerando um trauma, né? Na não criança, é gerando um trauma. Pelo amor de Deus, né? Porque a ideia é salvar vidas, não gerar traumas, né, Karina? E daí a criança que ela tem esse trauma, para ela aprender realmente a nadar, é um processo muito mais demorado. Então, porque primeiro a gente precisa reconquistar a confiança da criança naquele ambiente da piscina. A criança precisa confiar em mim. Então, esse processo, a gente, assim, que às vezes a criança aprende a nadar em 2 meses, a criança que sofreu algum tipo de trauma, a gente vai levar 1 ano, sabe? Então, assim, vai gerar, o efeito vai ser contrário. Então, assim, jamais empurrem uma criança na beirada da piscina e fala para ela, se vira porque eu aprendi assim. Não funciona mais. Tem que ter uma metodologia diferente e um profissional que vai saber fazer isso, que vai saber fazer. Porque não é empurrando a criança na beirada da piscina que ela vai aprender, muito pelo contrário. Então, tem toda uma metodologia que nessa semana de autossalvamento que eu faço, a gente vai simular possíveis situações de afogamento, mas sem afogar a criança, né? É o mínimo, né? E são situações, assim, que nem eu falo, que independente da semana de autossalvamento ou na aula de natação, quem olha de fora acha que é uma grande brincadeira. Que é bichinho, é bexiga, é macarrão. Então, assim, mas cada brincadeira é um exercício com um objetivo muito bem específico, porque se não for dessa maneira, com a criança brincando, ela faz aula de natação 1 mês e nunca mais quer voltar. Então, para a criança tem que ser assim, a aula de natação, um momento de felicidade, de alegria, de brincadeira, porque é assim que ela vai aprender e respeitando o tempo de cada criança. Porque tem criança que em 1 mês de aula, ela já nada sozinha, não precisa da minha ajuda. Mas tem criança que vai levar 1 ano e ainda assim vai precisar da minha ajuda e tá tudo bem, sabe? Então, cada criança é uma criança, a gente vai respeitando o limite da criança, sabe? Então, se a criança fala assim para mim, não quero molhar a cabeça,
a gente não vai molhar a cabeça. Eu só vou molhar a cabeça da criança, ela só vai mergulhar a hora que ela estiver confiante. A hora que ela estiver confiante e ela quiser. E quando a criança pega essa confiança, eu tenho que ficar puxando ela lá debaixo da piscina, porque ela só vai querer mergulhar, senão eu não consigo dar aula, porque ela só quer mergulhar. Aí novo, né? É o isso. Novo, né? Então, às vezes, eu tenho que ficar puxando a criança lá do fundo da piscina. Olha, segura a criança pra fora, com a cabeça pra fora, pra ela me escutar, pra fazer o exercício, porque ela só vai querer mergulhar. Então, é sempre assim, eu falo para todos os pais, que é respeito com o limite da criança. Tem criança que vai ser mais rápido, tá tudo bem. Tem crianças que vai ser mais devagar e tá tudo bem também, não tem problema. Importante é o estímulo, né? Com frequência. Então, assim, normalmente a criança que frequenta com regularidade a aula de natação, rapidinho aprende a nadar. E é por isso que é importante ir com regularidade, né? Ah, mas ficou doente, não tem problema. Ficou doente, não frequenta a aula, tem que ficar descansando mesmo. Mas ficou bom, já volta para a aula de natação, sabe? A regularidade é tudo no aprendizado da natação. E eu posso dizer com toda tranquilidade que realmente, gente, faz toda a diferença você ter essa... Claro, né, a gente tem que ficar atento, porque os acidentes na piscina também, eu gosto sempre de deixar tudo muito claro, né, Karina? Pra gente poder orientar de uma maneira correta as pessoas. Os acidentes não são só de afogamento nas piscinas, né? Existem também aquelas crianças que batem a cabeça, adultos também. Então, claro, toda vez que a criança estiver na piscina, precisa de uma supervisão de um adulto, né? Justamente para nenhum acidente acontecer de nenhuma forma, mas pelo menos dá uma tranquilidade maior, né? Numa situação aí de cair numa piscina e tudo mais. Então, acho super importante, ainda mais nesse período, né, gente, que a gente está vivendo de férias, de verão. A gente já teve, né, o ano passado altas temperaturas, esse ano provavelmente a situação ainda se repita, então as crianças vão conviver bastante com as piscinas. Mas agora, viu, Karina, eu vou virar um pouquinho a chavinha e falar de uma outra paixão sua em relação à educação física. Mas é aquela paixão que tem a ver com a profissional Karina, mas tem a ver também com a Karina pessoa, né? A gente separa aí um pouquinho a pessoa física da pessoa jurídica, né? Que é a corrida, né, Karina? É um esporte que você praticava antes do Joaquim nascer e depois que ele nasceu, você retomou. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que nasceu aí esse seu envolvimento com a corrida, sem ser na pessoa jurídica, na pessoa física. Conta pra gente. Eu sempre fiz natação, né, durante a infância. Daí chegou uma hora que eu cansei, não quis mais. Fiz balé um tempo também, cansei, não quis mais. Daí eu fui fazer faculdade. E daí lá na faculdade, eu via sempre, né, que já começou. Eu fiz faculdade em 2006. Lá em 2006 a corrida já estava ficando mais, né, tipo, visada. Então tinha grupos de corrida, tinha grupos de corrida. Eu sempre olhava e falava assim, nossa, eu acho tão legal correr, né? Legal esses grupos de corrida, que não sei o quê. E daí, às vezes, com o pessoal da minha sala, tinha um menino que corria, daí falava assim, não, vamos correr no circuito fechado, que daí fica melhor, que daí cada um vai no seu ritmo, porque se a gente for, tipo, circuito aberto, assim, que eu falo, tipo assim, correr na rua. Aí um corre mais rápido, daí fica pra trás, enfim. A gente ia, mas só que não foi pra frente. Voltei, comecei a trabalhar, tudo, e eu sempre vendo a corrida ali. Aí um dia, uma aluna falou assim, Cá, vamos correr? Eu queria tanto começar a correr. Eu falei assim, vamos então. Mas só que vamos nós duas correr, tipo, amigas correndo, né? E aí começamos a correr. Onde tudo começa, né, Karina? Onde que tudo foi, começa. Até a Ju conhece a Jane. Conheço. E daí a gente começou a correr assim, sabe? Tipo, não tinha... Essa daí virou atleta, né? Virou. Do CrossFit. Eu acho que agora ela não corre mais, mas... E ela era minha aluna de personal, então a gente corria aos sábados, mas corria aos sábados não era relação professor-aluno, era uma relação, tipo, duas amigas correndo. A gente mais conversava do que corria, mas a gente estava ali correndo. Respiração, né, Karina? Então a gente ia, e daí até o João, meu marido, falava assim, nossa, e às vezes eu passava de carro com vocês duas, vocês correndo na subida, e vocês não paravam de falar. Por que vocês não vão tomar um café se é para conversar? Vocês duas morrendo lá, subindo e conversando. E a boca não parava de conversar. E daí foi surgindo... Fica a dica, ó, em vez de marcar café, marca corrida. Que dá na mesma, vão conversar igual. E aí começou, esse amor.
Aí a Jane começou a ir pro CrossFit, então ela começou já a deixar a corrida de lado e eu segui com a corrida. E o meu objetivo era correr a meia maratona. Então, e foi uma época que eu dava muitas aulas. Eu saía para treinar de casa às 5 da manhã, corria 5 quilômetros, voltava às 5h30, tomava banho, tomava café, que 6 horas começava a dar aula e eu ia dar aula o dia inteiro até às 10 da noite. Então, era tudo muito bem cronometrado o meu tempo. E eu queria correr 21, mas só que eu só tinha tempo para treinar 5, né? E daí, no meio do caminho, fiquei grávida. Teve que dar uma pausa. Tive que dar, assim, no meio do caminho natural. Veio pandemia, né? Primeiro, em 2020, veio pandemia, que já deu uma pausa no mundo. Em todo mundo, né? 2021 eu fiquei grávida. E daí, assim, a minha pretensão é que eu queria ficar grávida. Era correr a meia maratona antes de engravidar. Mas não Só deu, que não deu, o tempo. filho veio antes. Aí eu fiquei grávida, eu precisei parar, que eu precisei ficar de repouso durante a gestação. O Joaquim nasceu. E assim, eu lembro que o Joaquim nasceu, às vezes eu saía com o João domingo de manhã para ir passear assim no parque. Eu via as pessoas correndo, eu falava assim, nossa, que vontade de voltar a correr, que vontade, né? E aquela vontade ali. Aí Joaquim cresceu um pouco, eu voltei a trabalhar. Aí para conciliar a maternidade com o trabalho, também não consegui encaixar a corrida, daí eu comecei a voltar com a musculação. E daí, assim, depois que eu acho que a gente tem filho, a gente volta mais madura, né? Que antes do Joaquim eu era meio vida louca, ia correr, não fazia musculação direito, eu fazia um fortalecimento. Olha o puxão de orelha aí já vindo, né? Um fortalecimento bem mal feito, então assim, corria com muita dor, sabe? Aí depois do Joaquim, que a gente é mãe, a gente tem uma responsabilidade a mais, né? Daí eu falei assim, não posso me machucar, como que eu vou me machucar e cuidar de uma criança que depende de mim? Não, daí eu falei assim, só vou voltar a correr quando o treino de musculação estiver muito bem estabelecido na minha vida, aí depois eu volto a correr. Então, voltei a treinar certinho, fiquei 1 ano e meio treinando musculação certinho. Quando a musculação já estava muito bem estabelecida, aí eu voltei a correr. Aí o João veio e falou assim, Karina, vai ter uma corrida da Petrobras, que é o lugar que ele trabalha. Você quer participar? Eu falei assim, eu quero. Aí tinha 5 quilômetros e 7. Eu falei assim, não, João, mas só que me inscreve na de 5, porque Tô voltando agora. Teve a maternidade isso, e tal. né? Vamos com calma. Tá bom. No outro dia ele veio, Karina, fiz sua inscrição. Aí eu olhei e falei assim, nossa, João, mas você fez inscrição na 7? Eu falei que 5. Ah, pra quem corre 5, correr 7 não é nada demais. Essa daí é a métrica do corredor, né? Quem corre 5 faz 10, quem faz 10 faz 15. Isso. E nessa E a gente assim, vai indo, né? Aí eu peguei e falei assim, daí ele falou assim, mas se você quiser, dá pra eu arrumar a inscrição e fazer de 5. Eu falei assim, não, agora que já me inscreveu na de 7, já vou começar dando pra trás, já logo na inscrição. Não. Desafio. Vou assumir, vambora. Vambora. Eu falei assim, agora eu vou fazer de 7, até parece que você não me conhece, né? Você me inscreveu na de 7, como que eu vou dar pra trás já na inscrição? Não, mantém na de 7, eu vou treinar pra 7. Fui lá, fiz o 7, e daí era uma prova pequena, né? Que eram só para funcionários da Petrobras. E daí o João inscreveu meu pai, que fez caminhada, e minha irmã, que fez X7. Aí a minha irmã toda empolgada, que ela também, ela pedala, ela gosta de correr, gosta sabe? de esporte. Família aí de atletas. Isso. Daí ela pegou e falou assim, eu tava lendo lá no regulamento da prova que a gente tem que ir com a camiseta da prova, porque se pegar pódio, não pode subir no pódio sem a camiseta. Eu, Adriana, prova tá de corrida, demais. não pega pódio, ninguém pega pódio. É só quem treina muito. Vai a gente que tá começando a treinar agora de volta, até parece. Não, pode com qualquer camiseta lá que a gente não vai pegar pódio, você tá louca? Prova de corrida, sempre tem um montão de inscritos. Eu falei assim, não, você tá acostumado com as suas provas de bicicleta, que são poucos inscritos, e você pega pódio. Não, corrida não pega pódio. Tira seu cavalinho da chuva, esquece, tá bom. Mas a banana, essa daí, a banana, a água. Assim, se contente com a banana, com a água e com a medalhinha que a pessoa vai colocar no seu peito. De participação. Isso, e tá louco de bom, segue a vida, vamos lá, né, na prova, corremos, né, chegamos lá,
Quando chegou perto do pórtico, a motinho lá, esperando. Eu falei assim, nossa, né, que estranho, o batedor aqui esperando, né? Porque os primeiros da prova já devem ter chego, já fazia tempo, né? Aí eu fui, aí o carinha da moto. Me segue que você é a quarta da geral, vamos embora. Deu, mentira. Caramba, logo na primeira, logo na corrida de isso. estreia já, pra aí estrear assim, bem. Eu até assim falei pra ele, não, mentira dele. A reestreia, né? A reestreia. Aí ele assim, não, é verdade, você é a quarta da geral, vamos embora. Vem que eu te guio aqui, vem atrás de mim, vem na minha roda. Deu, tá bom, né? Fui, mas só que assim, né, tava voltando, a moto, tipo assim, por mais devagar que ela tivesse, é muito mais rápido do que eu consigo acompanhar, né? Cheguei lá, fiz o 7 em 41 minutos. Caramba, morrendo. Foi bem pra caramba na reestreia, Isso. hein? Morrendo. Daí até cheguei, daí meu pai chegou, você é a quarta da geral, não conseguia respirar. Eu, calma aí, pai, me dá 5 minutos. Aí tá bom, né? Passou um tempinho, vem a minha irmã, quinta da geral. Só que daí ela, né, toda foi, abriu os braços, festejou quando chegou. Tanto que... Perdeu a foto então, Karina. Eu perdi, porque eu cheguei morrendo, eu não conseguia nem respirar. Minha irmã chegou assim, como se ela tivesse primeiro colocado. Mas tem que aproveitar, né? A gente brinca, mas quem consegue concluir uma prova, por menor que seja, tem o seu valor, né? Com Sempre certeza, tem, independente né? da posição. Tanto que a minha irmã, a foto dela, ficou no portal da Petrobras durante muito tempo. Porque ela chegou assim, tipo, festejando, sabe? Maravilhosa. Aí, tá bom, fomos, ganhamos troféu, né? Meu pai felizão, né? Porque as duas filhas lá, pegando troféu, tá bom. Fomos embora e ela assim, viu? Falei que pra você ir com a camiseta, ainda bem que você foi. Senão você não ia subir no pódio. Então no fundinho tinha esperança, né, Karina? Você foi com a camiseta. Fui com a camiseta. Subiu no pódio, Subi então. no pódio. Ela viu? Ainda bem que eu li o regulamento. Porque senão a gente ia com outra camiseta sem ser da corrida. E daí a gente não ia subir, viu? Nas próximas corridas que você for, você leia o regulamento, tá? E faça o que o regulamento da corrida tá falando. Porque você nunca sabe. Tá bom, né? Aí eu peguei o esquema de correr de novo, fui para a segunda prova de 10. Cheguei aqui, quem é de Taubaté, que foi a prova de 21 daqui de Taubaté. A primeira prova, né? Chuva. 2024 foi a primeira prova. Foi a primeira prova. Que teve o percurso de 21, mas teve outros percursos também, né? E eu fiz 10. Fez um calor a semana inteira. Chegou o sábado, virou o tempo, frio e chuva. Aí eu só fui na prova porque uma aluna minha ia de carona comigo. E daí eu falei assim, é sacanagem com a Malu eu falar pra ela agora de manhã que eu não vou, né? Vou. Fiz os 10, choveu o percurso inteiro, frio o percurso inteiro. Tá bom, terminei. Não tinha um lugarzinho coberto pra eu ficar, pra esperar a Malu. Mandei uma mensagem pra ela, Malu, tô indo pro carro, te espero lá e quando você terminar a gente vai embora, né? Porque, mais uma vez, até parece que prova de corrida é fácil você ganhar, né? Tá bom. Passou o dia, quando eu entro lá pra ver o tempo da minha prova, tinha pego o 3º lugar. Olha só. Perdi um pódio. Minha irmã... Essa assim, na foto não saiu. Não saiu. Não teve ela assim, jeito. por que você não ficou? Eu falei assim, Adriana, tava frio, chovendo, não tinha um lugar coberto pra eu ficar, meu corpo esfriou, tava tremendo de frio, até parece. Você mora do lado de onde que foi a prova, fosse pra casa, trocasse de roupa e voltava. Deu, não, imagina, cheguei em casa, tomei banho, fui tomar café da manhã, não. Ela, não acredito, tô inconformada com você, como é que pode? Eu falei assim, ficou lá o troféu. Mas olha só, já reestreou super bem, né? Já as duas provas logo de cara que começou a correr, pegou pódio, se animou. Independente da situação, né, Karina? A gente tem que sempre ficar agradecido de chegar e de ter conquistado. Isso. Porque eu ia até tocar nesse ponto, né? Foi até o elo importante pra gente falar sobre isso, né? Você é professora de educação física, tem aí como especialidade a natação infantil, tem também, trabalha como personal, né? Tem aí os seus alunos.
alunos, mas a planilha de corrida não é o que você trabalha nesse momento. Mas isso se tornou o seu hobby, né? Como a gente brincou aqui na pessoa física, isso é seu hobby. E aí, como é que é para você conciliar? Porque a hora que você tá correndo é você, Karina, pessoa física. Você é mãe, trabalha de forma autônoma, né? Trabalha dando aulas de natação, de personal. É a mãe do Joaquim, que tem 3 anos. Tem um marido que trabalha, às vezes se ausenta de casa em fim de semana e tudo mais. Como você também já contou pra gente. Como é que é para conciliar tudo isso, né? Porque de repente tem alguém que tá ouvindo a gente. Poxa, quero voltar, quero fazer musculação, quero correr, tenho um filho pequeno. Meu Deus, não vou dar conta. E aí? Assim, o que eu sempre falo, né? Meia horinha por dia, a gente consegue, tem treino em casa. Então, mas vamos lá. Eu tento conciliar sempre de manhã, então, quando o meu marido está em casa, a gente reveza. Ele vai na academia às 5 da manhã, ele chega umas 6h30, eu vou, e daí normalmente eu começo a dar aula 8h30. Então, assim, eu vou treinar umas 7, consigo treinar até umas 8, 8h15, daí eu vou dar aula. E aí a gente vai revezando. Os dias que ele está trabalhando, que eu não consigo ir até a academia, eu faço em casa, que daí eu faço fortalecimento, né? Faço outros tipos de treino, mas só que eu não deixo de treinar. O importante é isso. E os treinos que eu faço em casa, de fortalecimento, é meia horinha, sabe? 25 minutos. E daí agora eu tô com um treinador para corrida, porque agora eu vou partir para os 21. E a corrida não é a minha especialidade fim, né? Então, eu consigo ainda periodizar para quem quer correr 5, 10. Aliás, comecei a correr com você, né, Karina? Foi. Eu corro, gente, não sei se todo mundo sabe, mas eu corro também. Faz 8 anos, comecei com a Karina. Então, mas para longas distâncias, eu indico outro professor que é mais focado. Porque, assim, a minha área específica é a natação, né? Então, eu foco meus estudos, tudo para qual é a minha maior população, né, de alunos, que é a natação. Então, mas quem quer começar a correr, pode procurar a Karina também. Pode procurar que, né, 5, 10 ainda periodizo e a gente consegue fazer um treino bom. Acima de 10 a gente encaminha para algum colega que é mais específico e que vai te proporcionar um treino melhor para o que você quer. Então, como eu quero os 21 agora, então contratei um treinador e ele manda os treinos para mim. E daí agora, tipo assim, minha agenda de treino eu tenho que ser um pouco mais, não tão flexível, né? Disciplinada. Isso, eu preciso correr. E eu preciso, né, para 21, eu preciso correr, fazer longão. É o volume, né, Isso, Karina? é o volume que conta. Então, a gente conseguiu no meio da agenda o João, que trabalha no esquema de plantão, as minhas aulas, com o Joaquim, com as férias escolares, tá tudo meio bagunçado, mas só que ainda assim consigo me organizar para fazer. Que nem hoje é um dia que eu tenho que treinar à noite. Porque o João trabalha o dia inteiro, daí eu vou ter que fazer o meu treino. Eu tenho 8 quilômetros de tiro que eu vou fazer às 8h30 da noite. É o horário que eu gosto? Não é o horário que eu gosto, mas é o horário que eu tenho. Então, eu vou nesse horário. Se eu falar para mim, qual é o melhor horário? Qual é o horário que você mais gosta de treinar? Às 7 da manhã. Mas nem todo dia eu consigo ir às 7. Então, eu vou no horário que dá a hora e tá tudo bem. Não é, eu sempre brinco, falo assim, que não é o meu preferido. Mas é o que dá. É o que dá, então a gente faz no que dá, né? Porque, assim, a gente não é mais criança, né? Não vou fazer porque não é o que eu gosto. Não, eu vou fazer, não é o horário que eu gosto, mas eu vou fazer porque, assim, eu quero correr os 21. E se eu não treinar, eu não vou conseguir correr, ponto final. Então, aí eu miro lá na prova dos 21 que eu quero fazer e tá tudo bem, vou treinar feliz. Karina, eu quero também falar sobre outra coisa que tem a ver com a corrida, que tem a ver, na verdade, com a prática de esporte, né? Eu conheço você há muito tempo, por isso eu vi uma transformação em você também. Porque às vezes a pessoa está nos ouvindo agora e fala assim, mas para ela é fácil, ela é professora de educação física, então ela já sabe o que tem que fazer para correr, sabe? Na verdade, todo mundo sabe que para você ter uma vida mais saudável, você tem que se alimentar melhor, fazer atividade física, mas nem sempre é fácil, né, Karina? E eu vi, gente, a Karina se transformando ao longo desses anos. Eu queria que você contasse um pouquinho também, né, Karina? Porque às vezes as pessoas acham que está muito distante delas. Eu não vou conseguir. Eu sou mãe, não vai dar, eu tô fora da realidade. Não dá para mim. E aí?
Dá? E como que foi essa história? Porque, gente, independente da profissão, a dificuldade é igual para todo mundo, que somos seres humanos iguais. Então, assim, independente da profissão, a dificuldade é igual. E a Ju me conhece faz muito tempo, eu era bem acima do meu peso. Mas só que assim, praticava exercício mais ou menos, me alimentava. Dava as aulas, porque tinha que trabalhar, mas não conseguia praticar, né? Não conseguia praticar. Alimentação muito ruim, muito ruim. Aí chegou um dia que eu fui me cansando, sabe? Tipo assim, não tá legal, não tô satisfeita. Fui até uma nutricionista, e daí é uma nutricionista que faz um trabalho bem legal, que ela faz a marmita. Então, você vai nela, você paga lá, daí a cada 15 dias ela manda as marmitas do almoço e do jantar prontas, congeladas. Então, é comida fresca a cada 15 dias, né? Congelada, mas só que é de cada 15 dias. E daí eu fiz o dela, então assim, eu comi a marmita dela e acabou. E fui fazendo, e daí eu fui emagrecendo, né? Eu levei um processo de 1 ano, eu tava uns 12, 13 quilos acima do meu peso. Num ano eu consegui perder, né? Lógico que no começo foi difícil, é difícil para qualquer um. Eu sentia vontade de comer, porque eu tava acostumada, porque eu vinha de uma alimentação que não era tão boa. Eu nunca esqueço que teve um dia, assim, bem no começo, o meu vizinho estava fazendo hambúrguer, estava fritando bacon, sabe? Aí o cheiro do bacon entrou pelo apartamento, pelo meu, assim, sabe? Aquele cheiro que eu até falei pro João, vamos dormir? Porque senão eu vou ligar pro lanche, porque eu não tô conseguindo com esse cheiro, sabe? Então, a dificuldade estava para todo mundo, para mim também. Então, assim, foi várias vezes que eu fui em festa de aniversário, no processo de emagrecimento, né? Fui em festa de aniversário, eu comi antes, para não chegar na festa e não comer, né? Tipo assim, um monte de coxinha. Então, eu ia na festa, eu comia uma, porque eu já estava satisfeita, sabe? E é importante a gente falar disso para reeducação. Também não é para privar todo mundo do que gosta, né? É um processo de reeducação, né, Karina? Isso. Então, consegui, num ano, emagreci, sem tomar remédio, sem dieta maluca, sabe? Assim, sem ficar sem comer. Foi só fazendo alimentação pensada para mim, para o meu objetivo, e exercício físico. Tá bom, quando eu consegui chegar no peso que estava bom, né? Segui a vida. Aí tive o Joaquim, tudo, amamentei, daí pelo menos para mim. Teve esse processo que todo mundo passa também, né? A gestação. Né, também a mulher muda o corpo, né? E é importante a gente entender que isso é normal também, né, Karina? E tem que respeitar aquele momento, né? Porque às vezes a pessoa fica um pouco ansiosa porque vai mudar o corpo. Vai mudar, mas dá para você... Dá para voltar. E dá para fazer uma alimentação saudável. Tem alguns exercícios que são possíveis, se tiver recomendação médica também, é claro. Então, dá para fazer tudo a seu tempo, né? E na gestação do Joaquim, foi bom você ter falado, eu engordei, assim, a última vez que eu me pesei, faltava 1 mês pro Joaquim nascer, eu já tinha engordado 20 quilos. Então, assim, eu engordei bastante, sabe? Mas daí depois, quando o Joaquim nasceu, eu voltei, né? O processo de reeducação. Comer bem, né? Porque não era assim, tipo, nem dieta, era só comia bem do que eu tava acostumada a comer, sabe? Aí eu consegui perder os 20 quilos, daí o Joaquim, com a amamentação, para mim foi mais fácil, porque a amamentação, ela, né, a gente tem um gasto calórico alto. Quando o Joaquim parou de mamar no peito, aí foi a hora que eu comecei a engordar, porque eu tava acostumada a comer mais. E ele mamava tinha e tava tudo bem. Aquela perda, isso. Né? E daí, assim, eu... Tipo, fiquei no meu peso uns 5 quilos a mais que eu não conseguia perder. Aí eu comecei, né, agora nesse processo de correr os 21, daí eu falei assim, não, 5 quilos a mais para quem gosta de correr, a chance de lesionar maior, né? Então, e como agora eu tenho muito essa preocupação de não me lesionar, falei assim, não dá mais para ser assim. Procurei um nutricionista que é especializado em esportes, né? Que tem diferença do nutricionista que é voltado para o emagrecimento. Então, fui no nutricionista que é especialista, né? Focado no esporte.
Então, a gente readequou a dieta e deu super bem, sabe? Tanto que agora, né, nessa minha dieta para a preparação dos 21, em dias que antecedem o longo, a minha dieta é de 2.000 calorias. É muita comida, mas só que é comida de verdade. Porque uma coisa é fácil a gente bater 2.000 calorias comendo um hambúrguer. Mas comendo arroz, feijão, é bastante. Tem que comer bastante, né? Isso. Uma quantia significativa. Isso. Então, assim, no jantar que antecede meu treino de longo, são 360 gramas de batata inglesa. É a batata que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai comer batata à noite? Sim. Eu preciso de energia para correr, 360 gramas. Então, assim, é quase meio quilo de batata. Mas só que assim, no outro dia eu vou treinar o longão e fazer, e me esforçar e tá tudo bem, sabe? Então, assim, eu sempre falo que é possível. A gente precisa de ajuda. Eu, quando precisei emagrecer lá a primeira vez, eu fui atrás de nutricionista. Falei assim, não consigo sozinha. E tá tudo bem, sabe? Ela passou a dieta, eu fui seguindo. Não é fácil, mas eu consegui, sabe? A dificuldade é igual para todo mundo, né? Então, a gente tem que ter, assim, tipo, precisa ser mais forte do que a gente mesmo, sabe? Que até falo até para os meus alunos, que para fazer o exercício, a gente só precisa falar um não. O não vou ficar em casa, não vou assistir TV, só não vou me não. acomodar. Isso, não vou. Agora, para alimentação é mais difícil, porque você tem que falar não a todo momento. Você fala não no café da manhã, você fala não no almoço, você fala não no lanche da tarde, você fala não, sabe? Assim, são vários nãos que a gente tem que falar, mas só que a gente consegue, né? A gente precisa estar bem focado no que a gente quer e, assim, dá para fazer. Falar para vocês, nossa, foi super fácil? Não foi, porque eu lembro do episódio do meu vizinho fritando bacon até hoje. Eu sinto o cheiro até Acho hoje. Que você precisa comer um hambúrguer. É. Tem que comer um hambúrguer para poder matar essa vontade. Mas agora, com a sua disciplina, com tudo, é muito mais tranquilo comer de vez em quando, né? Então assim, eu consigo controlar. Então, por exemplo, hoje, se a Jo chegar para mim com uma barra de chocolate, eu vou agradecer a barra e não vou comer agora. Porque assim, tipo, eu não tenho a vontade e eu sei que eu não posso comer essa barra agora, sabe? Nesse momento, Nesse momento, vai ter. Então, assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, a gente come pizza, eu e o João, a gente toma vinho e não tá tudo priva, bem. Mas a gente agora não se sabe priva. encaixar Isso. na sua rotina de uma maneira muito mais saudável. Então assim, a gente sabe que a gente vai ter uma festa no sábado, então a gente faz bem regradinho lá em casa a alimentação. E no sábado a gente come o bolinha de queijo, come a coxinha, come o bolo, come o brigadeiro. E o hambúrguer. Volta pra casa e ainda pede um hambúrguer. Ainda pede o hambúrguer. E tá tudo bem, sabe? Aí depois a gente já retoma a nossa alimentação e tá tudo bem, assim, sabe? Então, assim, a gente não se priva de nada, sabe? Então, só faz com mais consciência, né? Só fazemos com mais consciência. Então, assim, quando é, tipo, festa de final de semana e tem uma prova no domingo. Eu como antes da prova, o que eu tenho que comer, vou na festa, aí eu como, daí eu falo assim, que eu como tudo de um. Aí eu como uma bolinha de queijo, uma coxinha, uma colherada do bolo, porque eu tenho a prova no outro dia e eu sei que a alimentação faz toda a diferença na prova. Faz. Então, eu vou lá, eu não deixo de comer. Só que eu como um só, e como eu já me alimentei antes, então assim, eu não tô com fome. É só para matar aquela vontade de comer. E pronto, acabou. E assim a gente vai levando sem tanta dificuldade. Agora é muito mais fácil para mim, por exemplo, se eu for numa padaria agora, que o Joaquim adora tomar café na padaria. Café da tarde. Quem não gosta, né? Eu gosto também, viu, Karina? Vou pão na chapa, aqui. Sabe? Aquele cheirinho de padaria. Então, assim, a gente, uma vez por semana, leva ele na padaria para ele tomar o café da tarde. A gente vai... E eu só tomo um cafezinho preto que eu gosto e pronto, acabou, entendeu? Então eu Consegue resistir às tentações. Apesar daquele cheiro, daquele pão, sabe, assando, não. Eu consigo, ele vai lá, ele come. Eu e o João, a gente toma um cafezinho só e vamos embora e tá tudo bem, sabe? Bom, até pra gente finalizar nosso bate-papo aqui, mas deixando aquela
aquela vontade da pessoa que está nos ouvindo de mudar de vida, de querer iniciar uma vida mais saudável, uma vida com esporte. Eu queria que você contasse desse primeiro não, né? Você falou da alimentação, de são vários nãos, mas a atividade física é um não só. Então, de repente, pode ser a porta de entrada, né? Para mim, foi a porta de entrada para eu mudar de vida. E aí, quem está ouvindo a gente, que está vivendo nessa situação, não sei por onde começar, meu Deus, eu não sei que esporte que eu faço, a minha alimentação não está legal, mas eu quero mudar, o que eu faço? E aí, Karina, você que é professora de educação física e também teve essa vivência na sua vida, qual que é a dica que você dá? Você pode primeiro procurar alguma atividade que você goste. Você não precisa começar na musculação, você não precisa começar na corrida. Se você gostar de dança, se matricula numa aula de dança e começa por ali. Eu gosto de jogar beach tênis. Vai jogar beach tênis. O importante é a gente dar o primeiro passo. Nossa, mas todo mundo fala que a musculação é melhor. Realmente, musculação é muito boa. É a base, né? É a base. A gente fala que é a base de tudo. Mas não adianta a gente começar por uma coisa que a gente odeia. A chance de você não querer mais é alta. Então, começa por uma coisa que você goste. Eu gosto de dançar. Só tenho meia hora, e aí? Só tenho meia hora. Faça meia hora, gente. Hoje em dia, você não precisa ir até a academia para fazer aula de dança. Você tem programas excelentes que você compra pela internet. A pandemia veio e ajudou muito em relação a isso. A gente consegue fazer exercício físico na TV da nossa casa. Você não precisa sair da sua casa. Eu chego em casa, eu tô cansado. Tudo bem. Você vai lá, em vez de sentar o bumbum no sofá e assistir o Netflix, liga lá, tem programas excelentes de exercício físico. E tem de todos os tipos. Simples, né? Fáceis de fazer, para não lesionar, nada disso. Tem de todos os tipos. Meia horinha e tá bom, sabe? Mas só que fazer todo dia é muito exaustivo. Faz 2 vezes por semana. Começa, entendeu? Sai. E assim, você não precisa nem sair de casa. Você faz dentro da sua casa. Meia horinha. E vai indo até se tornar um hábito. E daí, normalmente, assim, é difícil você achar uma pessoa que não gosta do exercício físico. Pode ser que durante o exercício físico você até não goste. Mas depois você vai gostar, porque vai liberar hormônios que dão bem-estar. Então, assim, vai virando um ciclo vicioso do bem, que eu falo, sabe? Daí você faz hoje, você vai se sentir bem. Faz tão bem pra cabeça, né? Como você mesmo já tá colocando, não é só pro corpo, né? Quer dizer, a cabeça faz parte do corpo, né? Mas assim, pra gente poder entender que não é só na hora dos exames ali que você percebe, né? É também ali na sua saúde mental. E daí eu sempre falo que o exercício físico é muito além da estética. Não é só estética. A estética é consequência. Tá lá assim, no final da fila a estética. Melhora os exames, melhora, assim, disposição, melhora a questão... Humor, questão de cabeça, sono, gente, estresse. O sono muda muito quando então, você faz assim, atividade física. Vamos começar a focar o exercício físico não só pro emagrecer ou ficar forte. Não, esquece isso. Isso é consequência que vai acontecer. Você não precisa se preocupar. O emagrecimento vem, ou ficar forte vem, mas só que assim, vamos se preocupar com o que é mais importante, que é a nossa saúde, né? Então, assim, às vezes tá com a glicemia não tão boa, o exercício físico vai ajudar, sabe? Regula tudo, né? Regula tudo. Então, assim, às vezes a pessoa tá com um pouquinho, né, pré-diabética, faz exercício, gente. Exercício físico, ele é mais barato do que o remédio da farmácia. Então, é um investimento para a saúde, um investimento para a saúde, assim, eu sempre falo. Quando ficamos doentes, todo mundo tira tempo, né? Então, vamos tirar um tempo para a saúde, né? O tempo que a gente tira para cuidar da nossa saúde vai ser muito menor do que o tempo que a gente vai precisar para cuidar da doença. E a gente bem, todo o resto flui melhor, né? É isso. Então... Ô, Karina, até vou dar uma dica também, ó. Não sabe por onde começar? Pega o foninho, põe no ouvido, escuta aí os episódios do TPM e vai fazer uma caminhada. Pois já é um começo, fica bem informado, conhece boas histórias. Com certeza. E claro, com a minha já começa aí, de repente, a descobrir aí no que você gosta, né? O importante é começar. É começar. Comece tarde, comece aos 40, comece aos 50.
no sábado, eu vi uma postagem dessa no Instagram esses dias, até coloquei no meu Instagram, né? Comece, não importa como, né? O importante é você decidir se mexer, mudar de vida e as coisas vão acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo lá de casa. Meu pai, ele só gosta de fazer caminhada, né? Eu sempre assim, pai, faz musculação, que musculação é bom. Ah, é porque na academia é só pra arrumar namorada. A ideia dele. Olha, gente, acabou isso, pai, tá? acabou. Acabou isso, não tem essa não. Porque daí tá bom. Aparelho, um monte de aparelho gente usando, a gente nem gosta, tá? Aí eu falei assim, não, tá bom, pai. Então, aí tem um colega personal que só trabalha com idoso. Marquei uma reunião com ele. Meu pai vai começar e ele tem 76 anos. Vai começar a fazer musculação agora em janeiro, né? Já vai começar. Aí, vai se mexer. Karina, quem quiser te achar, qual que é a sua página no Instagram? É Karina Fazioli, com Z e 2 L's. E daí lá tem bastante informação, bastante incentivo. E o que vocês precisarem de ajuda, eu tô lá, só mandar, né, uma mensagem e a gente conversa, que eu vou ficar super feliz. Que eu até brinco com todo mundo que no meu Instagram, se eu conseguir estimular uma pessoa a fazer exercício físico, eu já tô feliz, já ganhei. Já posso, assim, tipo, zerei a vida, né? Se uma pessoa falar assim, nossa, vi no seu Instagram e eu comecei a fazer o exercício físico, pronto, já tô feliz da vida. Que eu acho que o importante é isso, né? A gente começar e estimular outras pessoas a fazerem, porque é uma coisa boa, né? Só traz benefícios, quando bem feito, né? Obrigada pela participação, passou super rápido esse bate-papo, foi uma delícia. Obrigada, viu, Karina? Ju, pelo convite. Quando precisar de mais conversas, só me chamar que são 2 assuntos que a gente poderia ficar tempão falando. Horas e horas falando, que flui. Bom, e aproveitando a deixa, quem começou a caminhar já ouvindo o podcast já pode se inscrever na nossa corrida. Vai ter a segunda corrida do TPM, vai acontecer no dia 9 de março. A largada é no estacionamento do Taubaté Shopping. Tá convidada também, você que costuma pegar pódios, coloca a camiseta do TPM pra subir no pódio, ficar bonita na foto. Vou ler o regulamento. Lê o regulamento, aí vai com a camiseta do TPM, já fica no pódio. No pódio ou não, a gente tá brincando, é claro, mas você que começou a caminhar, já ouvindo nossos episódios, pode se inscrever na caminhada 3 km, corrida 5 km ou então na corrida 10 km. O importante é você se mexer. Uma corrida voltada para mulheres, mas pode levar também namorado, marido, pai, na torcida, todo mundo é muito bem-vindo, viu? As inscrições no site da Top Inscrições, também aí nas redes sociais do TPM, você consegue mais informações. Obrigada, Karina, mais uma vez. Ju, e encontro com todo mundo na corrida, né, É gente? isso. A gente se vê por aí e no próximo episódio. Foi uma delícia hoje, gente. Até mais.